Olá, amigos do Sobrenatural. Hoje vocês ouvirão eventos paranormais que arrepiarão sua pele e sentirão o medo correr pelo seu corpo, assim como elas sentiram. Essas mulheres que trabalham nessa profissão tendem a estar expostas a perigos nas ruas, a clientes perigosos e também a eventos sobrenaturais. Você gostaria de ouvir suas histórias? Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, compartilhar e ativar as notificações. Você é super importante para fortalecermos e investirmos cada vez mais no canal. Então lá vamos nós. Porta dos Pesadelos apresenta 3 relatos reais de garotas de programa pelas ruas. Relato 1. O motoqueiro fantasma de Vila Velha. Olá, ouvintes. Meu nome é Mariane e eu e minhas amigas queremos contar algo incrível. Não fui apenas eu quem vi isso. Várias de nós somos de Vila Velha, Espírito Santo. Eu e outras garotas nos colocamos nessas situações. Certa madrugada, estávamos paradas na estrada e aquela noite não tinha sido boa para nós. Eu tinha apenas R$100, assim como elas. Mas das 1 às 3 da madrugada, não tínhamos conseguido nada. Decidimos mudar de ponto e ir para a Rua Expedicionário aqui no Araújo. Talvez lá tivéssemos mais movimento de carros e, claro, mais clientes. Decidimos caminhar pelas ruas para chegar mais rápido. A distância não era muita. Quando atravessamos a primeira rua, começamos a perceber que algo estava errado. Os cães começaram a uivar e chorar, mas não alto. Era como se tivessem medo. Alguns deles estavam escondidos enquanto choravam embaixo dos carros. Outros se encolhiam enquanto choravam. Isso nos deixou intrigadas. Uma de nós brincou, dizendo que éramos as causadoras desses fenômenos. Rimos, mas de repente a rua ficou em silêncio. Só ouvíamos o som de nossos saltos no asfalto enquanto caminhávamos. Percebemos que as lâmpadas também começaram a piscar, como se quisessem apagar. Isso durou vários segundos, até que tudo ficou completamente escuro. Agora estávamos na rua, aparentemente deserta e silenciosa. A temperatura do ar também caiu muito. Eu podia ver os cães olhando para nós, chorando, tentando nos dizer para nos escondermos, como eles. Pegamos nossos celulares para iluminar a rua um pouco, mas na frente começamos a ouvir o barulho de uma moto. Parecia estar a alguns metros de nós, mas não conseguimos ver nada. Uma delas iluminou naquela direção, mas não vimos nada. Mesmo assim, ouvimos o som assustador da moto acelerando bem na nossa frente. Foi um som aterrorizante, como se muitas motos estivessem misturadas no escapamento daquela moto. Ficamos paradas, iluminando a rua e tentando ver o que estava acontecendo. Da escuridão, surgiu um homem. Eu estava iluminando naquela direção e de repente ele estava na nossa frente. Era um homem alto, por volta dos 50 anos, vestindo uma jaqueta preta de couro com botões dourados e linhas douradas. Todas nós iluminamos aquele homem e uma delas disse que ele nos assustou muito. Ele respondeu com uma voz grossa, pedindo desculpas e dizendo que não era sua intenção nos assustar à noite. Senti que a energia daquele homem era muito pesada, a ponto de me dar dor no pescoço. Minha amiga Fanny disse a ele que estávamos indo para a rua próxima. Quando ela disse isso, ela iluminou o rosto dele e só conseguimos ver seus lábios e seu nariz, pois o capacete cobria a maior parte do rosto. Ele disse que nos levaria às 3 em sua moto, a mesma moto que ouvimos, mas não vimos. Quando ele disse isso, uma moto atrás de nós acelerou muito alto, assustando cada uma de nós. Ele disse que nos levaria para subirmos na garupa rapidamente. Obviamente nós recusamos, e ele nos disse com a voz ainda mais grossa, que não era uma pergunta, mas uma ordem. Começou a acelerar a moto, dizendo para subirmos. Nós 3 estávamos assustadas e Fanny começou a gritar, pedindo ajuda a AOS vizinhos. Mas o homem apenas riu e afirmou que ninguém nos ouviria. Ele riu alto na nossa frente quando levantou o rosto. Pude ver que seus olhos estavam vermelhos, soltando fumaça, como se tivessem brasas dentro. Também notei que minha amiga começou a deslizar lentamente a mão em sua bolsa, mas o homem disse, tocando-a, que nem sequer tentasse, que se ela tirasse a arma da bolsa, ele a mataria. O homem andou por nós, empurrando-nos como se montasse em sua moto e se afastou. A moto parecia soltar faíscas de suas rodas, mal tocando o chão. Quando ele se afastou, a luz voltou como se nada tivesse acontecido e na frente não pudemos mais vê-lo. Essa rua não tinha para onde virar e mesmo assim ele desapareceu. Os cães também começaram a sair e nós trememos de medo na esquina.
No caminho, começamos a conversar sobre o que havia acontecido. Uma delas disse que percebeu que suas mãos estavam esqueléticas. A outra observou que ela não movia os lábios para falar. As três vimos a mesma coisa, mas com detalhes diferentes. Quando começamos a falar sobre isso, percebemos que havíamos nos deparado com o famoso motoqueiro fantasma do Espírito Santo. Quando chegamos à avenida às 3h, pedimos um táxi e não quisemos mais trabalhar naquela noite e nem na seguinte. Aquele motoqueiro queria nos levar. E se tivéssemos subido, acho que hoje não estaria escrevendo esta história. Felizmente, estou aqui compartilhando minha experiência com vocês. Relato 2. Perseguida pelo Homem-Cão. Quero compartilhar uma experiência sobrenatural. Eu era uma acompanhante em Goiânia. Eu chegava todas as tardes ao Parque Vaca Brava, um lugar onde as pessoas frequentam para passear e que acaba virando um ponto de encontro para profissionais do sexo. Eu chegava por volta das 5h, procurando clientes. Como não havia hotéis próximos, eu prestava meus serviços em um quarto muito pequeno ali mesmo. Uma tarde, cheguei por volta das 19h e lembro que as coisas correram muito bem, pois todos tinham recebido pagamento naquele dia. Foi por isso que terminei por volta das 11 da noite. Meu último cliente apenas pagou, se vestiu e foi embora sem falar comigo. Eu queria que ele me levasse até a entrada da cidade, pelo menos. No entanto, fiquei sozinha lá. Neste lugar, não havia luz, apenas uma escuridão enorme. Quando ele foi embora em sua moto, eu fiquei me vestindo. Mas quando saí do meu quartinho, um medo enorme tomou conta de mim, porque eu não gosto nada da escuridão. No entanto, não havia outra opção a não ser ficar lá. Comecei a caminhar em direção à rua principal, mas enquanto caminhava, comecei a sentir como se estivessem me seguindo com o olhar. Quando olhei para trás, só pude ver a temível escuridão e nada mais. Continuei caminhando pela noite escura, mas depois de alguns metros, ouvi claramente alguém me dizer: "Olá". Era uma voz masculina, isso era certo. Quando me virei, pensei que alguém quisesse me contratar, mas tudo o que vi foi um cachorro muito grande, mas estava longe. Além disso, não parecia bravo ou que queria me morder, apenas estava lá parado. Continuei caminhando novamente, mas depois de um tempo, ouvi alguém assobiar para mim. Alguém tinha falado comigo novamente. Quando me virei novamente, tudo o que vi foi o cachorro me seguindo. Ele me fazia sentir segura, pois eu pensava que ele estava me protegendo daquele senhor que me observava. No entanto, antes de chegar à estrada, ouvi alguém me dizer para olhar. Quando o fiz, pude ver o cachorro mais de perto. E ele agora estava em pé, muito alto, mais alto que eu. Este cachorro estava andando ereto, mas lentamente, com um sorriso no rosto. Isso me assustou, especialmente quando o cachorro começou a falar comigo. Pelo susto, comecei a correr, pois não faltava muito para chegar à rua. Quando cheguei lá, parei um carro e disse ao motorista que alguém estava me seguindo. Esse homem tão gentil disse para eu entrar rapidamente. Quando dei uma última olhada em direção ao portão do parque, vi o cachorro correndo e se escondendo atrás de uma lixeira. O que me deu muitos arrepios foi vê-lo correr como um humano. O motorista, que era Uber, me perguntou o que tinha acontecido. Contei a ele que um cachorro grande tinha se levantado e começou a falar comigo. Disse a ele que pensei que estava louca, mas realmente aconteceu. Ele não riu de mim, não ficou surpreso. Ele me disse que aqui na cidade há seres, agora não tantos quanto antes, mas ainda existem. Ele tinha cerca de 40 anos e sempre morou em Goiânia. Ele me contou uma história bastante perturbadora sobre esses seres. Disse que antes havia muitos relatos desse ser naquela área. E ele é testemunha disso. Mas isso é outra história que contarei se vocês quiserem. Obrigado por me ouvirem. Relato 3. O Mustang Vermelho. Frequentemente encontro clientes introvertidos, clientes que têm vergonha de perguntar quanto custa o nosso serviço. Entendo, e de certa forma o ajudo. Uso minha linguagem corporal para que eles se aproximem. Se estiverem longe, um sorriso é suficiente, e se estiverem perto, falar com eles e tocá-los de leve com um dedo. Esse tipo de cliente é frequente, mas sempre se aproximam, perdendo o medo ou a vergonha. No entanto, há 10 anos, algo aconteceu. Eu estava calmamente pelas ruas de Pouso Alegre, na cidade de Minas Gerais. Eu sempre ficava em uma esquina que levava a uma estrada muito movimentada à tarde. Sim, havia movimento, havia pedestres, negócios abertos e barracas, mas todos saíam quando era meia-noite ou 1 da manhã. E não havia outras garotas por lá, era apenas eu.
Eu ficava sozinha das 1 da madrugada até as 8 da manhã do dia seguinte. Em uma dessas noites, enquanto eu estava sozinha, fiquei embaixo de uma luz pública. Vi como do outro lado da estrada chegou um carro Mustang vermelho e no carro havia vários homens que ficaram me encarando por apenas 5 minutos. Pensei que iam me contratar, mas estavam com vergonha. Então comecei a sorrir. Tenho certeza de que eles viram que eu sorri, mas nenhum deles retribuiu. Eles continuaram me olhando de maneira estranha. Pouco tempo depois foram embora. No entanto, na noite seguinte, cheguei ao mesmo ponto às 3 da manhã. E adivinhem, o carro vermelho estava lá, como se estivesse me esperando, pois não havia mais ninguém por perto. Tentei ser amigável e sorri novamente, pois eles estavam me olhando e não desviavam o olhar por um segundo. Um deles começou a tirar fotos de mim com o celular, enquanto o outro começou a falar ao telefone como se estivesse em uma videochamada, me focando. Eu comecei a ficar nervosa, porque, como mencionei antes, essa estrada estava vazia e não havia mais ninguém por perto. Pensei em ir embora, então dei meia volta e comecei a andar. Mas ao avançar, percebi pelo canto do olho que as portas do carro vermelho se abriram e eles, 4 ou 5 pessoas, começaram a caminhar em minha direção. Fiquei assustada e pensei, já era. Mas neste momento um senhor abriu a porta e me disse para entrar rapidamente. Sem hesitar, entrei na casa desse desconhecido e vi como ele fechava o grande portão de metal com madeira. Sentei-me e ele me disse que esses malandros querem me fazer algo. Eu concordei e agradeci a ele, e ele amavelmente me disse que se eu estivesse com fome poderia jantar. Ele me levou ao seu quarto, onde havia uma pequena mesa no meio, 2 cadeiras e uma cama de solteiro à esquerda. Lá conversamos por alguns minutos. Ele se apresentou como Eduardo Marques e eu dei meu nome também. Quando terminamos o café e o pão, agradeci novamente e disse que iria embora. Ele me disse que era perigoso sair e se eu quisesse poderia ficar naquela cama, pois ele iria para o seu quarto. Fiquei um pouco hesitante, mas senti que ele estava dizendo isso para me proteger. Então aceitei, principalmente porque provavelmente aquelas pessoas ainda estariam lá fora me esperando. Na manhã seguinte, acordei e vi que as xícaras que usamos não estavam mais na mesa. Tudo estava arrumado, então eu também arrumei a cama. Quando saí para o quintal, percebi que o senhor não estava lá fora. Toquei a porta do seu quarto, mas ele não respondeu. Talvez ele tivesse ido trabalhar, então saí da casa e fui embora. Naquela noite não trabalhei, pois tinha medo de encontrar aquelas pessoas novamente. No entanto, no dia seguinte tive que ir. Lembro-me de ter clientes contínuos das 7 da tarde às 3 da manhã. Ou seja, mal chegava a um ponto e outro já me levava. Cheguei ao meu ponto por volta das 4 da manhã. Antes de sair do carro do cliente, olhei ao redor para ver se aquele carro vermelho estava me esperando. Mas tudo parecia normal. Quando saí, fiquei parada, observando o cliente ir embora. No entanto, quando ele virou a esquina escura, algumas luzes se acenderam. Reconheci imediatamente. Era aquele Mustang vermelho. Eram eles, os homens que queriam me fazer mal. Pude ver enquanto se aproximavam que um deles tinha o braço para fora, mas estava armado. O motorista levantou a mão apontando outra arma para mim. Sem pensar, corri com meus saltos, pensando em bater na porta de Eduardo. Mas antes de chegar à sua casa, o vi abrindo a porta e dizendo para eu correr mais rápido. Quando entrei, ele fechou a porta, mas ficou do lado de fora. Não sei o que ele fez, não sei o que disse. Apenas ouvi um deles ou Eduardo disparar uma arma. Segundos depois, ouvi uma rajada de tiros e também ouvi um deles gritar, para depois ouvir o som de pneus girando rapidamente contra o asfalto. Eu pensei no pior. Pensei que tinham baleado Eduardo. Antes de abrir a porta, ouvi a fechadura se abrir. Era Eduardo me dizendo que não me incomodariam mais, minha querida. Fique tranquila. Venha, vamos jantar um pouco e depois você dorme. Fiquei feliz em vê-lo novamente. Ele me serviu o jantar e começamos a conversar. Eu disse a ele que na noite anterior não o encontrei, e ele disse que tinha saído, sem me dar outra explicação. Ele me mandou dormir depois do jantar, e eu, como uma criança, obedeci. Passei a noite pensando em não voltar mais a esse ponto. Optei por ir para outro lugar mais distante. Naquela madrugada eu dormi.
Acordei por volta das 10 da manhã, organizei minhas coisas novamente e, ao sair para procurar Eduardo novamente, não o encontrei. Saí de sua casa e, ao chegar na minha, decidi não trabalhar nos próximos dias. Em vez disso, decidi procurar um lugar seguro com um bom fluxo de pessoas. 2 dias depois, encontrei um lugar perto de um motel, que estava aberto 24 horas. Havia lojas de conveniência e outras lojas abertas, então eu não ficaria sozinha. Preparei-me para ir a esse novo ponto no dia seguinte, uma terça-feira, planejando sair por volta das 5 da tarde. Quando amanheceu na terça-feira, quis levar um pouco de dinheiro para Eduardo, para pagar por toda a ajuda que ele me deu. Chamei um Uber e pedi para me levar até a casa. Lá estava um rapaz abrindo a porta de Eduardo. Eu o cumprimentei com um bom dia, e ele me cumprimentou também. Perguntei se ele também morava lá, e ele disse que não, que ele só vinha limpar porque a casa costumava ficar muito tempo vazia e acumulava muito pó. Não dei muita importância às suas palavras e apenas ri. Eu disse a ele que estava procurando por Eduardo Marques, e ele fez uma careta como se não me entendesse. Ah, quem está procurando por ele e para quê? Ele perguntou. Contei que queria pagar pela ajuda que ele me deu. Mas ele continuava confuso, me olhando como se eu fosse louca. Ele me disse para repetir o nome. E eu disse que procurava por Eduardo Marques, descrevendo-o como um senhor de 60 anos, alto, magro, muito doce, com bigode. Ele me disse que esse senhor era seu pai, que ele costumava morar lá naquela casa, mas ele vinha limpá-la há 5 anos, pois a casa estava abandonada desde que seu pai faleceu há 5 anos. Eu não conseguia acreditar. Eu disse a ele que estava inventando e parasse de fazer piadas comigo, porque 2 dias atrás eu o vi e ele me salvou 2 vezes daquelas pessoas. Ele me disse com muita certeza que era impossível, que as portas sempre estavam trancadas, pois ele sempre as trancava. Ele me convidou para entrar e tudo parecia como 2 dias antes. Apontei para a cama e disse que 2 dias antes eu tinha dormido ali e estava exatamente como eu tinha deixado e que ele tinha me atendido. Quando me aproximei do travesseiro, vi cabelos meus grudados nele e mostrei a ele. No entanto, ele ainda mantinha sua postura e me disse que seu pai estava morto, que isso não era possível. Ele me mostrou algumas fotos no celular de Eduardo Marques no hospital, dizendo que essas eram as últimas fotos que ele tirou. Eu continuei sem acreditar. E ele ligou para uma de suas irmãs pedindo a data de falecimento de seu pai, e ela confirmou. Foi aí que percebi que nas 2 vezes em que ele me salvou do nada, abrindo a porta sem que eu tocasse, sem que eu gritasse, era como se altas horas da noite Eduardo Marques estivesse me observando, esperando o momento de me salvar. Ambos ficamos confusos, porque era estranho o que estava acontecendo. Ambos não entendiam o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Agradeci ao filho dele e a Eduardo por me ajudarem. Deixei o dinheiro com o filho dele. Disse que se isso estava acontecendo e era verdade que Eduardo havia morrido há 5 anos, por favor, comprasse velas e coisas que ele gostava em vida. Saí daquela casa arrepiada, mas também me sentindo grata e protegida pela alma daquele senhor. Agora, eu não me dedico mais a isso. É muito perigoso estar nessa profissão. No entanto, às vezes, ainda passo pelas manhãs pela casa de Eduardo. Essa é a minha experiência.